Senhoras e senhores, bem-vindos à segunda temporada do Expresso Difusora. Mais um espaço para leitura, arte, filosofia, ciência e comportamento na Rádio Difusora. Final de semana chegando e esse tem o compromisso de ser um bloco dentro do programa Final de Tarde com Rafael Fã, né? Mr. Rafa. Para você desacelerar e começar da melhor forma possível fim de semana. Tem esse nome, né, de fim, tal, de fechamento, mas é o início de muitas possibilidades. Então, você que está indo buscar as crianças na escola, está saindo do trabalho, aumenta o som e fique em nossa companhia, porque eu tenho absoluta certeza de que você vai se divertir e fazer companhia para a gente. Quiser entrar em contato conosco, não esqueça que o WhatsApp da Difusora é o 5599 71 15 115, isso, Rafa? 997 115 115. Cada um fala de uma forma, né? De 2 a 2, de 3 a 3, mas o importante é você participar com a gente. É que esse 9 complicou a vida de todo mundo, né? De 2 em 2. Hoje a gente vai falar de um livro muito especial e vai falar também do argumento central desse livro que desperta grandes reflexões. Talvez seja até um convite para você bater papo aí, você que está na rodovia, você que está se deslocando e dá aquele tédio, aquele cansaço do final de sexta-feira. É a oportunidade para você bater um papo legal falando sobre esse livro. Então, hoje, sexta-feira, nós vamos falar sobre um livro muito especial chamado A Biblioteca da Meia-Noite, escrito por Matt Haig. Esse é um livro que dispensa comentários, está à disposição para vender em qualquer lugar aí, inclusive no Instituto Preceptor Kuhn. Ele conquistou um grande número de leitores, independente de idade, independente de local do mundo. E é muito difícil fazer isso, Rafa, fazer um livro ter sucesso em muitos lugares diferentes do mundo. Porque as pessoas têm culturas, hábitos, valores diferentes. Então, um livro que consegue vender mais de 4 milhões de exemplares no mundo, numa época em que se lê menos do que deveria, tem que ser objeto de interesse do nosso programa. Para quem não lembra, o Expresso Difusora foi uma iniciativa da Difusora com o Instituto Preceptor Kuhn, lá dos tempos da pandemia. Fizemos vários e divertidos programas, ia ao ar do meio-dia a 1, depois do Sala de Visitas, né, na quarta-feira. E aí nós decidimos que o programa estava muito longo, em um horário difícil, principalmente para quem tem que levar as crianças na escola, que é o meu caso, né? E aí também para os convidados, e aí a gente resolveu fazer esse programa na sexta, que eu acho que combina mais com o clima de você já desacelerar para o final de semana. Separar um livro, para quem gosta de um vinhozinho, né, também um vinhozinho. Para quem gosta de cuidar de casa, às vezes, sentar na cadeira, no quintal, com a cachorrada, com os cuscos, com a família, tomar um matinho, bater um papo e ouvir o nosso programa e se preparar aí para ter uma dica de série, uma dica de livro, alguma coisa para fazer no final de semana. Bom, já ouviu falar desse livro, Rafa? A Biblioteca da Meia-Noite? Alguma coisa, mas não cheguei a ler. Pois é, fica o convite no programa de hoje. Mas basicamente é um livro que tem um argumento muito interessante. Então você que está aí nos ouvindo, nós vamos mergulhar hoje num livro, portanto, enfatizo, que conquistou os corações e a imaginação de leitores do mundo inteiro. Esse é o livro dessa semana, outros livros vão nos acompanhar nas outras semanas. Este livro, olha que maluco, ele nos convida a imaginar uma biblioteca, com um monte de prateleiras de livros, que estão cheias de livros, todos eles são verdes. Cada um desses livros tem uma das vidas que você podia ter vivido, se você tivesse feito escolhas diferentes. Então imagina que ao longo da sua vida você teve que fazer escolhas. Tinha gente que jogava futebol, a uma certa altura parou de jogar. Jogava bem, decidiu ir para outro caminho. Teve gente que fazia natação. Teve gente que namorava uma determinada pessoa e desistiu de namorar ela e foi namorar outra. Cada momento da nossa vida a gente tem uma decisão, está produzindo uma decisão. Quando eu vim aqui fazer o programa, eu tomei uma decisão. Quando você abriu a porta e decidiu me deixar entrar, tomou uma decisão. Vamos ver se a decisão foi boa até o final do programa. Então o livro trata disso, uma série de decisões. Mas por que como surge isso dentro da história? Bom, a história gira em torno da protagonista, que é a Nora Sed, e ela está numa situação difícil da vida dela. Ela está entre a vida e a morte. Ela não chega na Biblioteca da Meia-Noite a passeio. Ela está num momento muito difícil.
E aí quando ela chega na Biblioteca da Meia-Noite, que é um lugar místico, mágico, que eu não vou falar aqui, mas o livro vai tentar explicar o que pode ser essa biblioteca, ela está num momento difícil da vida e ela é convencida a tentar outras possibilidades, né? E essas vidas de universos paralelos começam a aparecer para ela. E ela entra nessa vida como se ela estivesse na própria vida dela. E aí ela explora, pouco a pouco, essas possibilidades, e cada livro representa, portanto, uma vida diferente. Uma escolha que lá atrás ela fez que não levou ela para aquele caminho. Então, por exemplo, numa vida ela pode ser uma estrela de rock, né? Hoje, talvez, vamos trazer para as gerações atuais, né? Ser um cantor sertanejo. Um TikTok? Porque na minha juventude, lá nos anos 90, nos anos 2000, o ápice era ser a estrela do rock. Hoje eu acho que não é tanta coisa. Todo mundo queria, né? Agora você vai ser lá o... sei lá, agora os roqueiros quase que estão virando sertanejos, artistas sertanejos. Quem que mais toca aí na rádio? O Gustavo Lima, o que mais aí? Gustavo Lima, Maíra Maraíza. Só gente com jato, com vida boa, faz bastante show. Vivendo. Acho que das bandas antigas de rock que conseguem sobreviver do rock, as dos anos 80, Iron Maiden, Guns, essas bandas assim, porque não teve mais nada novo, né? Mas na nossa cidade tem muita gente que já se dedicou à aula de violão, a música em geral, ao canto, e cada um desses em algum momento deixou um pouco isso de lado, né? Ou pelo menos não deu tanta ênfase para trilhar uma carreira na música, se frustrou lá com um show na churrascaria que ninguém prestou atenção, alguma coisa comum. Tanto que as grandes estrelas do rock têm essas histórias, né? Sim. E geralmente é uma história de não tem uma história feliz, acho, né? No começo deles. É tudo perrengue. O Rômulo Chaves, que esteve na quarta-feira no Sala de Visita falando sobre a premiação do Carijo, ele deixou bem claro isso, né? A construção do sucesso chega depois de muita tentativa. Eu vi alguma coisa por cima ele comentando, Wagner, em torno de 9 anos para uma das músicas dele chegar a um festival como campeã. Eu não sei se se referia a essa campeã do Carijo desse ano, ou coisa assim. Isso. Então 9 anos é uma estrada, né? E são escolhas. Pois porque ele escolheu perseverar. É possível que uma vida paralela de Rômulo não seguiu com sua vocação de compositor. E deve estar indo numa biblioteca dessa, abrindo o livro, hipoteticamente. E aí escolhe a vida onde o Rômulo é o vencedor do Carijo, né? Então, basicamente, é isso que a Nora faz. Ela está num momento difícil, ela está num momento que é levada a desistir da própria vida, e ela tem a possibilidade de entender as culpas dela, porque no momento difícil que a gente está, a gente normalmente tem muita culpa carregando ali, a gente, mas eu só erro, eu não acertei e tal. E aí ela fica pensando, mas e se eu estivesse fazendo isso? E se eu estivesse fazendo aquilo? Então, essa biblioteca, que tem esses livros, que cada um tem uma vida diferente, e ele é baseado nessas escolhas, e aí ela vai experimentar o que é uma estrela do rock, se é tão bom assim, se não é, uma nadadora olímpica. Ela era nadadora quando era criança, e aí a uma certa altura deixa de ser, e aí ela vai experimentando, né? Mas nem tudo na vida é fácil, ela tem um problema. Ela tem que escolher qual que é a vida que ela quer. E ao natural, quando ela está numa dessas vidas e tem um revés muito grande, ela acaba saindo e voltando para a Biblioteca da Meia-Noite. Ela volta para lá. Então, se de alguma forma, ela não precisa fazer uma opção consciente, mas ela chega numa situação limite, que ela vê que aquela vida não é para ela volta para a biblioteca. Esse livro, portanto, assim, ele é uma montanha-russa emocional, né? Porque ela traz essas escolhas e explora isso da vida, que é o e se. E se eu não tivesse casado? E se eu não tivesse filhos? Ou e se eu tivesse filhos? Seria da parte dela a indecisão ou como tem uma música, quem não sabe para onde vai não chega a lugar nenhum? Não, mas é mais ou menos isso. O Rafa, hoje, que trabalha em rádio, deve se perguntar às vezes assim, mas se minha mãe me disse para seguir tal rumo, tem uma piada até que o pessoal dissemina aí pela internet, né? Se eu tivesse escutado o que meu pai falou quando eu tinha 12 anos, eu não estava aqui. Daí alguém pergunta, mas o que teu pai falou? Não sei, não escutei. Então, mais ou menos é isso que a Nora faz, ela explora essas possibilidades, e essa coisa bacana do livro, que acaba nos convidando a fazer isso, explorar as possibilidades que a gente deixa para trás.
Então o livro, A Biblioteca da Meia-Noite, do Matt Haig, né, ele não é apenas um livro de literatura que conta uma história, que é um livro mais moderno, que tem uma linguagem acessível a todos. É um convite para que a gente reflita sobre as nossas próprias vidas, porque a gente se coloca, geralmente, junto com essa protagonista, porque a gente começa a refletir, bom, e será a minha vida? Será que está tudo certo? Tem o meu emprego, é o ideal, é o que mais me dá benefício financeiro, ou que é o que mais me dá tranquilidade, ou é aquilo onde eu consigo exercitar melhor o meu talento? E se eu vejo muita gente falando às vezes que mora em cidade do interior como Palmeira, dizendo assim, mas devia ter ido embora, né? E porque se eu tivesse ido embora com as coisas que eu faço, eu estaria ganhando bem. Durante muito tempo as pessoas disseram assim, mas eu devia ter ido para os Estados Unidos. Muita gente foi para os Estados Unidos porque lá ganha em dólar, o carro é barato, né? Então a gente acaba intuitivamente seguindo o caminho dessa protagonista e explorando essas possibilidades, né? Teria uma pergunta paralela a isso. Nessas vontades de ilusão, às vezes, de querer se tornar um americano, não é a mídia que fantasia tudo isso? Às vezes chega lá numa Nova York e se perde no meio de tanta gente, né? Seria também uma coisa interessante. Eu acho que o ser humano se culpa demais, como tu falou no começo do programa, Wagner. Mas essa é a coisa bacana do livro, porque ele vai te levando por um caminho que faz uma reflexão sobre os mitos que envolvem as nossas escolhas lá atrás. Então, às vezes a gente diz assim, mas eu não fiz tal coisa. E tu esquece por que tu fez aquela escolha. Daqui a pouco aquilo ali te feria, aquilo ali não era bom para ti, seguir a carreira numa determinada empresa. Ou eu, por exemplo, me formei em Direito, sou advogado e professor. Meus pais, a vida inteira foram funcionários públicos, então eles sempre dizem, mas se tivesse feito um concurso público, estava bem, estava estável, né? Só que tem uma série de fatores que impulsionaram a minha escolha lá atrás para não ir para esse caminho. Esse livro especificamente, ele tem uma escrita que é muito cativante, né? Como a gente falou, porque tem esse vínculo empático, mas ele traz também muito humor, muita cordialidade, traz insights, traz referências de autores importantes, por Sartre, Nietzsche, de vez em quando ela fala, mas de uma forma assim nem um pouco professoral. Traz uma coisa muito interessante também, porque tem gente dentro da física que defende a ideia de que existem universos paralelos. Isso é muito louco. Literatura e fantasia se aproximando da ciência, né? E tá bem comum hoje em dia essas teorias, né? Em qualquer lugar tu tá enxergando. No cinema da Marvel, né, tem os mundos paralelos, né, nos roteiros dos super-heróis. Então alguém saiu de uma realidade e foi para outra. Isso tem sido uma coisa que tem sido muito utilizada. Se é cientificamente comprovado ou não, eu não chego aí, né? Mas que é uma teoria que alguns físicos levantam de que, em tese, todas as realidades acontecem ao mesmo tempo, não existe uma linha do tempo, sim, maluco, né? Talvez exista, mas para a nossa compreensão humana é difícil de entender. Bom, é um livro que as pessoas elogiam pela essa capacidade de identificação, né? Que nos convida, principalmente aí, que o Rafa tocou muito bem, a buscar uma gentileza com nós mesmos. Porque boa parte da angústia dela, que leva à Biblioteca da Meia-Noite, não vou dar spoiler, é também por um excesso de cobrança. Porque se você quer imaginar outras vidas, é porque também você está tecendo uma análise da tua própria vida que não está fechando. Né? Você está dizendo, bom, essa aqui não está tão boa, se eu tivesse tido outra escolha. E tem um dos livros lá que fala da culpa, né, dentro dessa biblioteca. Um livro doloroso para ela acessar, mas também é uma parte da vida dela. E muitos terapeutas indicam esse livro porque justamente parte, às vezes, do processo de investigação dos nossos sofrimentos está relacionado às nossas culpas, das nossas maldades auto-infligidas, se a gente pode dizer isso, né? Porque nem sempre, olha só o que eu vou falar, e isso é bom para o final de semana, nem sempre a gente é muito gentil com nós mesmos, né? Nem sempre. A gente vai, olha no espelho e diz, meu Deus do céu, que isso? Às vezes prefere agradar o outro e se machucar do que propriamente se gostar como ama o próximo. Exatamente. Né? E a gente não... Tem uns exercícios terapêuticos que a gente vê por aí nos livros e tal, e os teóricos falam, começa a tratar você mesmo como você trata os outros, porque você não é às vezes não é hiper exigente com os outros, não é grosseiro com os outros.
Né? Você não olha lá no espelho e diz assim, poxa vida, 15 arroba, filho. Então esse livro acaba convidando um pouco para isso, né? Nos lembra que nós todos temos lutas, independentes das vidas, que não é um problema questionar as escolhas, é um bom exercício. Né? Mesmo que a gente esteja feliz, é bom a gente questionar, fazer essa reflexão, buscar eventualmente uma correção da nossa vida, porque eventualmente tu pode estar nessa vida, não da do roqueiro, ou do pagodeiro, ou do cantor sertanejo, mas incluir nela outras coisas que façam você explorar suas potencialidades. E se você é um leitor ávido, ou alguém que procura uma fuga para o mundo de possibilidades, Biblioteca da Meia-Noite é uma opção, um companheiro perfeito para você. Vai fazer você rir, talvez faça você chorar. Tem dias que você vai ler o capítulo e não vai fazer muito bem, mas é um livro que te convida a essa bela bagunça da vida que quem está preparado, talvez não todo mundo, mas quem está preparado para esse passeio vai render algo bacana, vai render algo positivo. E a Biblioteca da Meia-Noite do Matt Haig está disponível lá no Instituto Preceptor Kuhn, um valor bem bacana. Se você não tem certeza sobre o livro, você pode comprar de presente e dar para alguém, faz o teste, né? Isso é uma sacanagemzinha. Ou você tem preguiça de ler, né? Tu lê e depois... Compra, dá para a esposa e pede um compacto dos melhores momentos, né? Tem amigos que fazem isso. Tem esposa, vamos dar um abraço para minha amiga Aline, lá do curso do Guia Prático de Vinhos do Instituto. Ela faz, às vezes, audiolivro para os amigos dela. Olha só que bacana essa pessoa. E para o esposo dela. Ela pega e lê e faz um audiolivro. Isso é uma coisa sensacional, né? Então, pessoal, essa foi a nossa intervenção hoje no Expresso Difusora. Expresso com S, né? Porque faz referência ao cafezinho, aquele expresso que alguns têm que tomar, às vezes, no final de tarde, porque ainda tem... pegar as crianças na escola, né? Às vezes tem que aturar uns parentes também até o final do dia, ir para casa, botar a roupa a lavar. Daí eu chego em casa, tem o cachorro alguém soltou ele, cavocou a floreira, tem que botar a terra na floreira, né? A sexta-feira tá parecendo mais cansativo que a segunda, antigamente, né? Todo mundo até 4 horas da tarde quer terminar todas as tarefas para aproveitar o final de semana. Porque o final de semana acho que os dias estão mais compridos, mais compromissos, né, para as pessoas, e mais ou menos isso, né? Mas é isso que o final de semana às vezes ele tem, né? Que é essa ideia de te dar um tempo. Sim, todo mundo hoje quer parar na sexta-feira para só na segunda-feira. E com a tecnologia quase ninguém para, porque muitas vezes o trabalho está na palma da mão, né? Tu não para, tu recebe e-mails ou WhatsApp, enfim. Wagner, o que o Instituto oferece para os próximos dias de cursos para os nossos ouvintes aí que estão em nossa companhia? Eu sei que toda semana tem novidades, né? Olha, a gente tem 2 cursos incríveis esse mês. Um deles voltado a algo que está relacionado um pouco ao livro, que é o Inteligência Emocional. Ele é ministrado pela Bárbara Olsen Secato. Já fez vários cursos lá no Instituto. A ideia do Instituto são cursos rapidinhos, de 3 horas. Esse curso dela está disponível no dia 21, a turma já lotou. E no dia 23, que é uma quarta e uma sexta-feira, sempre das 19 horas às 22 horas. A Bárbara Olsen Secato, que é psicóloga, mestre em psicologia, tem formação no exterior. E o Instituto tem cursos presenciais, porque a gente tem analógico. Então são 8 pessoas só, para ter interação, para ter proximidade. Sempre tem um cafezinho muito bom lá, tem uma boia boa, né? Até no sala de visita da quarta o pessoal comentou que não falta comida no Instituto. E na quinta-feira do dia 22 de junho, nós temos um curso bem bacana sobre franquias. Quem não sabe, o sistema de franquias é aquele sistema onde você faz um contrato e aí você pode usar uma marca de um parceiro, ele te dá um know-how de como fazer o negócio, ele te dá mais mastigado. E você fica meio nessa parceria. E nesse curso, também bem objetivo de 3 horas, a gente vai entender um pouco mais dos cuidados que a gente tem que ter, quais são as obrigações envolvidas, o que a gente tem que prestar atenção, um ferramental básico. Porque tem franquia que começa lá em 15, 20, 30 mil reais até milhões. Sim. Então está em todas as áreas, na área médica, área da educação. É uma possibilidade de empreender, né? Você que às vezes não tem uma formação muito grande ou não tem muito recurso, porque até quem vai ser esse teu parceiro vai te dizer se o recurso que você tem
é suficiente, se você vai conseguir desenvolver aquela atividade em um determinado ponto, uma cidade. Então, é uma aposta também do Instituto para ajudar as pessoas a empreender mais. Nós não vamos vender franquia, tá? Fica bem tranquilo. É um curso teórico. Isso. Porque até esses dias eu comentava, muitas vezes a pessoa que tem vontade de empreender, ela tem o capital, mas não tem o conhecimento da onde vai se envolver, né? Exatamente. Então é interessante tu começar pelo estudo, tu começar pelo conhecimento. Né, para tu não se frustrar, não perder né, financeiramente, tanto quanto emocionalmente também, né? Falir um negócio rápido seria isso. E é verdade, nós temos uma mortalidade muito grande de empresas. Na nossa cidade, às vezes, a gente tem gente que vem do setor do agronegócio, que tem um conhecimento absurdo nessa área, mas chega uma altura, ele não quer botar todos os ovos na cesta, ele precisa botar um dinheirinho também em outras coisas. Ó, aqui ó, nossos amigos... Mauro Rocha mandando um abraço ao Rafa, parabéns ao Wagner, muito obrigado pela companhia. O Mauro que está às vezes no cafezinho, né? Tem um grupo famoso de café ali na Moinho, falam de livros também. Essa dá pra gente trazer assuntos, né? Fica o convite aí pra... convite para Moinho, para as outras empresas da cidade, talvez até patrocinar aí, né? E convidar dessas pessoas do cafezinho para vir bater um papo sobre algum livro, né? Estão convidados, aqui é a porta aberta, claro que a casa é sua, mas eu estou de convidado, então eu já abri também, né? Então são os 2 cursos que a gente tem no Instituto Preceptor no mês de junho. Você que tem interesse em saber um pouco mais sobre ciência, livros, filosofia, quiser seguir o Instituto lá no Instagram, @Instituto Preceptor, né? Ou no Facebook, Preceptor Com. O que é Preceptor? É um nome bonito para professor, né? Que é o que eu fiz a minha vida inteira e tenho muito orgulho, já que eu não sou um influenciador digital, eu sou um influenciador analógico, eu não sou um coach, eu sou um professor. Então é assim que a gente vai fazendo, no basicão, né? A dica de hoje foi então a Biblioteca da Meia-Noite e Max Hayek, livro baratinho para dar de presente, para você passar um tempo de qualidade. Quem não lê faz tempo, esse é um livro bacana para retomar. E a leitura faz bem, porque ela respeita o teu tempo, ao contrário das redes, que às vezes ela está te jogando coisa, e compra carro, e compra moto, e compra joia, e compra roupa. Não, calma, aqui na leitura é tudo analógico, você só abre quando está com tempo e respeita o teu momento. Muito obrigado pela audiência, um abraço, até a próxima. Muito bem, obrigado Wagner, você. Aí está, primeira